Vou apresentar aqui para vocês a minha tela. E se eu começar a travar, vocês me avisem. Tá ok, professora. Pelo menos por enquanto você tá bem de boa. Então, joia. Vamos nós. Ok. Bom, só relembrando um pouco, né? A pessoa gosta sempre de relembrar a aula anterior. Na aula passada, a gente andou um pouco mais nos exercícios de estática comparativa dentro do modelo de solo com tecnologia. Então, a gente viu com maior detalhe, não está no livro de vocês, a aula passada toda não está no livro de vocês, mas tem no material, né? Tem os slides, tem. Se vocês quiserem mais material a respeito de estática comparativa, eu posso passar para vocês. E a estática comparativa que a gente fez foi basicamente, novamente, aumentar a taxa de poupança, né, ou a taxa de investimento, tanto faz, e ver o que acontece com as variáveis estacionárias, né? E nós também fizemos a estática comparativa de aumentar a taxa de crescimento do progresso tecnológico. E aí a gente viu com maior detalhe também o que acontece. Vimos que a variável estacionária, tanto capital quanto o PIB per capita efetivo, ela é menor no longo prazo, se a gente compara os dois estados estacionários, mas a gente viu que o PIB per capita, que é a variável de bem-estar, não é o PIB per capita efetivo, é o PIB per capita, essa variável, ela aumenta quando você tem uma taxa de crescimento do progresso tecnológico maior, né? Fiz até um comparativo aqui, ó, entre dois países, um com mais progresso tecnológico, outro com menos, né? E vimos que aquele país com maior progresso tecnológico, ele oferece, de acordo com o modelo de solo, melhores condições de vida, né? Maior bem-estar, certo? E aí, por último, ficou só esse restinho aqui. Cada vez que eu dou esse capítulo, eu aumento uma aula, não é possível que eu já estou com 4 aulas dedicadas só a esse capítulo e ainda não dá tempo de fechar ele, mas é porque eu fico explicando com mais detalhe e aí acaba que toma mais tempo mesmo. Mas o importante é que vocês entendam esse modelo, né? E aí, também como parte do modelo de solo, o que o solo fez? Ele fez uma decomposição do crescimento, e é daí que a gente ouve bastante falar da produtividade total dos fatores, né? Se vocês acompanham, eu vi outro dia um tweet, não sei quem era, falando que o Brasil tinha uma baixa produtividade total dos fatores e o que explicaria essa baixa produtividade total dos fatores? Seria a questão de infraestrutura, a questão do protecionismo à indústria nacional, e aí tinha outras 2 questões lá, né? Então, isso é bastante debatido. E aí vocês vão entender um pouquinho o que vem a ser essa produtividade total dos fatores aqui, a partir da decomposição do crescimento, né, nesse modelo de solo. Tá? A primeira coisa que a gente já percebeu é que esse crescimento sustentado, ele só acontece na presença do progresso tecnológico. Tanto que no modelo, o primeiro modelo de solo que não tinha tecnologia, a gente viu que o PIB per capita, a taxa de crescimento dele no longo prazo, ou seja, quando a gente está pensando
trajetória equilibrada e tal, essa taxa de crescimento era zero. Então, sem crescimento tecnológico, não há crescimento sustentado, né? Segundo o modelo de solo, claro. E aí, com esse progresso tecnológico, você tem melhorias na tecnologia, né? Que acabam compensando aqueles retornos decrescentes do capital. O capital, ele aumenta o PIB per capita, ele aumenta, mas aumenta a taxas menores. Como a gente pode compensar esse aumento cada vez menor? Subindo a tecnologia, melhorando a tecnologia naquele país, certo? Inovação, tecnologia. Então, o progresso tecnológico, na verdade, ele vai compensar aqui esses retornos marginais decrescentes da razão capital-trabalho, né? Essa razão capital-trabalho, ela aumenta o PIB per capita, mas aumenta taxas decrescentes. Só lembrando da nossa... Oh, meu Deus. Da nossa função de produção em termos per capita. Bom, a produtividade do trabalho, pela função de produção que a gente adotou, né, aumenta direta e indiretamente com as melhorias tecnológicas, né? Aumenta diretamente com as melhorias tecnológicas e essa produtividade do trabalho também vai aumentar com a acumulação do capital, certo? Então, quanto mais capital, maior a produtividade do trabalho, quanto mais melhoria tecnológica, maior a produtividade do trabalho. Se a gente fizer o exercício de decomposição do crescimento do produto, que vem a ser esse exercício de decomposição do crescimento, você vai querer entender o que é que move esse crescimento. Você tem a taxa de crescimento do produto, do PIB mesmo, né? Aqui não é o PIB per capita, é o PIB. E o que é que está fazendo com que esse PIB cresça? A gente tem aqui o que o solo fez, tá? Ele quebrou, né? Ele decompôs esse crescimento do PIB em alguns fatores, né? Para entender qual é a fonte do crescimento econômico. E aí, mais uma vez, eu não estou falando de PIB per capita, aqui eu estou falando de PIB. PIB mesmo, tá? Então, o PIB, ele aumenta, o crescimento econômico aumenta quando aumenta a mão de obra. Quer dizer, se tem mais gente trabalhando, aumenta PIB. Se tem um aumento no capital, aumenta PIB. Se tem um aumento na tecnologia, aumenta PIB. Certo? Então, aquele crescimento econômico, ele como se diz no inglês, ele é dirigido, ele é levado por esses três fatores, nesse exercício de decomposição, né? E aí a gente só vai entender quem é que mais contribui com esse aumento do PIB. Quem é que está mais contribuindo? Será a mão de obra? Será o capital? Será a tecnologia? Né? Então, a função de produção, a função dada como uma função, o produto como uma função da tecnologia, do capital e do trabalho, né? E esse A aqui é o termo de produtividade. A gente vai entender como a produtividade total dos fatores, tá? Daqui a pouco eu vou mostrar. O que a gente vai fazer com essa função de produção, para aplicar esse exercício de decomposição do crescimento, é fazer aparecer o crescimento econômico, né? Porque aqui só está o PIB mesmo, né? A gente quer o crescimento do PIB. A gente quer essa expressão aqui, que é a taxa de crescimento do PIB, tá? Para a gente fazer aparecer essa expressão, aquilo que a gente sempre fez aqui até agora, desde o início desse semestre, que é aplicar ln em ambos os lados e derivar em relação ao tempo. Né? Se eu fizer isso,
Eu vou aplicar LN. Né? Vou aplicar LN e vou derivar em relação ao tempo. Quando eu derivo em relação ao tempo, aparece essa expressão aqui, certo? A produtividade total dos fatores, pessoal, é precisamente esse último termo aqui. É a taxa de crescimento tecnológico, ou aquele Gzinho que a gente conhece, né? Que a gente vem trabalhando. Tá? Então, os outros insumos são ponderados pela sua participação na renda, né? Então, a taxa de crescimento do capital, vezes a sua participação na renda, vai contribuir com o crescimento do PIB. A taxa de crescimento da população, vezes a sua participação na renda, é que vai contribuir para o PIB. E a produtividade total dos fatores, que é a taxa de crescimento da tecnologia, atua diretamente para aumentar o PIB, não tem nenhum ponderador, certo? E aí, essa produtividade total dos fatores é que vai representar essa mudança tecnológica. Porque sempre é muito difícil mensurar, né? Como é que você mensura o avanço tecnológico de um país? O modelo de solo, ou esse exercício de solo, vai tentar estimar esse avanço tecnológico, que ele vai chamar de produtividade total dos fatores. Então, temos um exemplo aqui. A gente sabe qual foi o crescimento do PIB para um determinado país. Então, aqui ele pegou o exemplo dos Estados Unidos no crescimento nesses 30 anos aqui. Então, nesses 30 anos, os Estados Unidos cresceram em média 3,1%. Vamos lá. 3,1%. O crescimento médio do capital foi de 0,9%. O crescimento da força de trabalho foi de 1,2%. Tá? Atribui-se, portanto, a produtividade total dos fatores, o que falta, né, para completar 3,1%, que seria 1%. Então, a gente não mensura diretamente a produtividade total dos fatores. Ele é como um resíduo, certo? Resíduo de quê? Do que a gente vê de crescimento do PIB, menos o crescimento do trabalho e do capital. O que sobra seria o crescimento da tecnologia. Por isso que também esse termo também é conhecido como resíduo de solo. Tá? Então, o resíduo de solo é precisamente a produtividade total dos fatores. Então, vamos considerar aqui um exercício, só para a gente... Eu não sei, eu acho que esse exercício está na lista de vocês. Então, vamos resolver aqui. Né? Considerando aqui uma economia que tenha essa função de produção, tá? K é capital, L é trabalho, A é a tecnologia, o Y é o produto, né? Então, as taxas de crescimento do produto, do capital e do trabalho, aqui ele já deu as taxas de crescimento. 4,5% do produto, 4% do capital, 2% do trabalho. Aí diz assim, pelo método da contabilidade do crescimento, calcule o resíduo de solo. Bom, aqui a gente sabe precisamente quem é o ponderador, né? O ponderador é meio, ou a participação na renda do capital e a participação na renda do trabalho efetivo.
Logo, quando a gente aplica LN nessa função de produção e deriva em relação ao tempo, você vai encontrar precisamente essa expressão, tá? O que a gente quer saber? A gente quer saber o resíduo de solo, a gente quer saber quem é esse cara aqui, ó. Tá? A gente quer saber quem é esse cara. Ora, mas isso aqui fica fácil, né, gente? Porque ele deu a taxa de crescimento do produto, que é 4,5%. Ele deu a taxa de crescimento do capital, que é 4%. E deu a taxa de crescimento da população, que é 2%. Então, é só jogar aqui. Então, mais fácil do que isso, impossível. Se não me engano, essa é uma questão da ANPEC, tá? Essa é uma questão da ANPEC, sei lá de que ano, mas é só substituir aqui, ó, 4, e a gente vai achar esse camarada aqui, ó. Aí fica 0,5, taxa de crescimento, né, a produtividade, o resíduo de solo, né, 0,5 vezes o resíduo de solo é igual a 1,5, né, aí esse 0,5 vem dividindo, o resíduo de solo dá, portanto, 3% ao ano. É isso, assim, não tem muito que... O método da contabilidade, você tendo a função de produção, você consegue calcular. Isso para um exercício acadêmico é tranquilo. Agora, na prática, quando a gente vai mensurar, a gente não tem qual é a função de produção, né? A gente tem simplesmente essa taxa de crescimento, essa daqui e essa daqui. O que se vai fazer é uma regressão, né? Cuja variável dependente é a taxa de crescimento do PIB. Alfa mais beta, taxa de crescimento do capital, beta 1, beta 2, taxa de crescimento da população, mais resíduo, tá? Então, você calcula isso aqui, e esse resíduo aqui passa a ser chamado de resíduo de solo. Quando você faz essa regressão, certo? Você faz para os diversos países, você descobre o resíduo de solo dos diversos países. Então, quando você não tem a forma funcional, a gente faz dessa forma e estima pela regressão mesmo, pelo modelo econométrico. Tá? Alguma dúvida, pessoal? Professor, a taxa de crescimento da tecnologia ali tá dentro do resíduo? Acho que eu fiquei confuso aqui. Na última, na regressão que eu coloquei, Isso. ela é o resíduo. Ah, certo. Tá. Certo? Ela é o resíduo. Bom, vocês já podem avançar mais, né, na lista de exercício. Repito, não deixem para a última hora. Falta o quê? Falta um mês para a prova? Talvez mais? É, um mês. É nada, é dia 25, né? Nessa prova, ou eu tô confundindo com o micro? Espera aí. Acho que é 25. É isso aí mesmo, dia 25, mas isso pra mim é um mês. Não me deixa minha cabeça coisada, não, Berg. Ô, amigo, perdão, é um mês aqui pra prova. Calma. Está previsto. É, dia 25 mesmo. Para o dia 25. Está previsto para o dia 25. Dá tempo terminar o conteúdo até dia 25, professor? Porque, tipo, a gente só tem mais uma aula, se eu não me engano, né? E é dia 25 já. Se não der tempo, ela vai ficar para depois dos encontros universitários. Isso aí eu não tenho nem dúvida. Deixa eu dar uma olhada. Eu posso trocar com o micro, né? Micro é dia 10, se eu não me engano, dia 10 do 12. Pois é, em micro eu estou mais avançada. Ó, eu posso jogar micro
para o dia 26 e posso botar macro para o dia 9 para cá, sem nenhum problema, certo? O que eu não quero é que choque na mesma semana as provas de vocês. Felizmente, eu controlo essas duas disciplinas no mesmo semestre, então eu nunca deixo chocar na mesma semana, não teria sentido vocês fazerem uma prova na quinta e outra na sexta, minha. Então, eu sempre ponho em semanas diferentes. Pô, professor. Ao invés de ser de macro, primeiro, eu vou terminar a matéria de micro rapidamente. Então, eu faria de micro no dia 26 e trocaria sem nenhum prejuízo para vocês de choque de provas. Mas aí vamos ver o andamento aqui, né? Esse capítulo, ele aproveita muita coisa do que já foi dado. Prof, você travou? Não, bicho, tava demorando, tava tão bom. Ah, tá tão bom pra ser verdade, né, cara? Né, não. Eu via. Nossa, a professora tá rodando lisa. Poxa. Oi, gente. Aí, você Oi, professora, voltou. Não adianta elogiar essa internet, né? Não, se elogiar é pior, se elogiar fica ruim. Tá É que nem sempre gente. ruim. Não, eu acho que deu uma melhorada, porque a sua. Dá pra ver até que a câmera parou de pixelar. Tá bom. Vamos torcer para que tudo continue assim, né? Vamos lá, tem mais uns 7 minutinhos aí antes de eu dar um tempo. Vamos começar. Esse capítulo, e aí me avisem se eu travar de novo. Vamos lá. Certo. A gente vai ter aqui mostrar umas aplicações, porque existem vários modelos que vieram depois do modelo de solo e que fizeram algumas modificações e melhoraram os resultados do modelo de solo, né? Empiricamente, esses outros modelos, eles se adequam bastante aos dados, né? Ao que é coletado nos diversos países. Então, esse capítulo vai a esses modelos também clássicos, né? Então, a gente vai continuar no mesmo tipo de função de produção, né? Travou de novo, professor. Não, agora eu pensei que fosse eu levei um susto agora. Não, agora foi pesado. Eu já estava ligando, estava dizendo aí, tá aqui. E multiplay. Não usei multiplay, galera. Multiplay é uma droga. Eu vou botar um ponto de acesso aqui e ver se meus dados seguram a onda. Ô, luta. Olha, agora temos fibra, multiplay fibra. Se for tão bom quanto aqui está agora, eu dispenso. A sua é a rádio? Eu sei lá, que diabo é isso, um troço de uma antena que eles botam aqui. Não, eu pensando que já tava na fibra, mas esse fogo dá na fibra. Em teoria, é para ser bem melhor. A fibra é para ser diferente, porque ela é direcional, né? Olha, não chegou aqui ainda não. Quer dizer, chegou agora, né? Eu vou pensar na vida aqui, como é que eu vou fazer. Fortaleza tá fraca, viu? Não chegou ainda na favela, não. Mora aqui na favela, tá? Tem que vir. Bater aqui. Tem que vir pra favela aqui, pra poder ver se dá certo.
Faz sentido. A fibra tem que ter o cabo físico pra chegar lá, por isso que não vai pra favela. Tá explicado. Tá? Diz que chegou, né? Vamos ver. É a propaganda que veio aqui. Bom, voltando aqui, esses 3 camaradas aqui viram que dava para melhorar o modelo de solo. O modelo de solo tinha bom ajuste, tá? Mas ele poderia ser melhorado. E aí, o que eles fizeram? Pegaram o modelo de solo e incluíram capital humano, tá? Na função de produção. Como é que eles incluíram capital humano? Você diferencia o tipo de mão de obra. Você tem a mão de obra sem capital humano, que é aquela mão de obra já utilizada pelo modelo de solo, né? E você tem sem capital humano. Capital humano, minha letra está cada dia pior. E você tem aquela mão de obra especializada, né? Então, é com capital humano. Isso aqui era um K. Capital humano. Certo? Eles fizeram só isso, só diferenciar da seguinte forma. A função de produção, notem que é a mesminha de solo. No lugar do L, você tem um H. Eu vou chamar esse H de estoque de trabalhadores qualificados, certo? Mas, como de solo, a tecnologia exógena, a gente não entrou nos modelos endógenos ainda, né? Esses modelos endógenos começam no capítulo 5, com o modelo de Homer, né? Que também está aqui, ó. Ele é o cara, né? Tá? Professora, eu sei que você já falou, mas a prova a gente vai até capítulo 5, é? A prova é 1, 2, 3. 1, 2, 3, ok. Eu tava com medo aqui. Não, o capítulo que falta para a prova. É o 3, é certo. Nesse modelo, nesse mundo aqui de Homer, Veio e Menkel, as pessoas vão acumular capital humano se dedicando seu tempo a essa acumulação de capital humano. Precisamente é isso que vocês estão nesse exato momento na faculdade. O tempo de vocês a acumular capital humano. Aqui é o modelo, né? Da macroeconomia, entendeu? Você acumulação humano Professora, tente desligar a sua câmera para ver se melhora um pouquinho. Eu vou de novo? Direto. Tente só a questão da câmera, pode ser que coisa. Tá. Vamos lá. Vamos tentar. E aí, o que o modelo faz é dizer, olha, eles tiram, ao invés de trabalhar, eles tiram tempo para se dedicar ao capital humano, certo? Ou. A gente sabe que pessoas trabalham e estudam ao mesmo tempo, mas para facilitar aqui os cálculos, uma coisa ou outra, né? E como é que esse capital humano, como é que ele é acumulado? Esse capital humano, ele é uma função, obviamente, da quantidade de gente que tem na economia, né? E esse U aqui, esse U é o tempo, ou a fração do tempo que as pessoas se dedicam a aprender uma nova habilidade. Certo? Então, 30% do tempo de vocês no dia é dedicado a aprender uma nova habilidade, ou acumular capital humano. Então, esse U é 0,3, tá? Seria isso. Esse psi, ele é uma constante positiva que vai dizer qual é o impacto do aumento que U gera em H, tá? Ele vai mensurar o impacto, o efeito
do aumento da dedicação de tempo à acumulação de capital humano, né? Sobre a acumulação de capital humano. Certo? Ok? É uma espécie de elasticidade de U em relação a H. A função de acumulação de capital físico é a mesma. A função de produção em termos per capita está tudo certo. Né? Se você pegar essa função de produção, eu dividi por L. Tá travando para vocês também. Sim, sim. Eu perdi. Perdi? A gente tá lhe ouvindo, mas acho que na apresentação não tá mostrando mais nada novo, não. Bom, de toda forma, eu vou paralisar a aula, eu vou parar a gravação. Certo.